Quaresma 2025, Comunidade Florescer em Oração, 37º dia. Entramos na Semana Santa. Apruma teu corpo. Esse é um momento de conexão com o alto. Então você se coloca na postura de quem vai conversar com o sagrado. Deixa a sua coluna ereta e principalmente o teu coração muito disponível. E com docilidade, nós dizemos: Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Inspira profundamente e convida teu anjo da guarda para ter essa experiência de oração com você. No Evangelho de hoje, nós temos a cena de Maria que presenteia Nosso Senhor, quebra um pote com nardo. Nardo era uma planta muito usada como perfume, como incenso, muito usada em rituais de unção, de cura, purificação dos pecados, más intenções. Nardo era, naquela época, como todos os outros perfumes, algo muito caro. Então, aquele presente que Maria, naquele momento, entregava a Jesus, naquele gesto de se abaixar diante de seus pés e derramar sobre os pés de Jesus toda aquela riqueza, choca um pouco Judas, que se preocupava na postura dele com aquele desperdício. E muitos de nós, na nossa praticidade, temos que tomar cuidado com esse olhar de julgamento com relação a Judas, porque muitos de nós podemos incorrer nesse mesmo erro, entrar demais na praticidade e esquecer de alguns gestos que, ofertados em amor para aquilo que é sagrado, pode significar muito. Então hoje nós temos essa cena onde Maria quer ofertar a Jesus algo de valioso. E o que a gente daria para Jesus? Às vezes a gente vai presentear alguém e essa pessoa ela tem uma condição muito boa. Não sei se já aconteceu com você de ficar se perguntando o que eu vou dar para essa pessoa. E aí a gente fica ali um tempo pensando, porque quando a gente gosta de alguém, nós queremos agradá-la. A gente não vai pensar no presente que nós, ou não deveríamos pensar no presente que nós gostaríamos de ganhar. Mas o que agradaria muito aquela pessoa? É claro que Jesus não precisava de um perfume caríssimo no pé. Isso tem um significado muito espiritual. Como eu disse no início, nardo era um bálsamo utilizado para os corpos, para ungir os corpos também quando eles eram preparados depois da morte física. Então isso era muito significativo. E aqui a gente pode se colocar também aos pés de Jesus. E será que a gente tem algo para agradecer? O que será que nós podemos enviar para Jesus a partir do nosso coração? Qual é esse nardo, essa perfumação tão valiosa que nós podemos entregar agora para Jesus? Eu gostaria que você daí pensasse
que Jesus ressuscitou na tua vida, que você é tão agradecido, que pode se colocar simbolicamente ajoelhada aos pés dele agora e agradecer com o perfume do teu coração. E como eu disse ontem, nós iniciamos a leitura do Salmo, ontem com o Salmo número 1. Hoje eu vou trazer para nós todos o Salmo número 2. Quando eu fui pegar a leitura do Salmo número 2, que nos ajuda e é recomendado para que nós peçamos proteção e para afastar a possibilidade de acidentes, entre outras coisas. Como eu disse ontem, os salmos, cada um dos 150 salmos, eles têm uma ferramenta espiritual específica. Cada um deles é tocado por um tipo de instrumento, com um tipo de entonação, com palavras que foram pensadas e estruturadas com um código espiritual. Existem mosteiros, os cistercienses, por exemplo, dos monges cistercienses, eremitas, onde os monges rezam salmos diariamente por todos nós. Eles têm essa vida contemplativa para que nós possamos viver a nossa vida aqui no mundo. Então é interessante que tem muita gente que reza por nós e que muitas vezes a gente nem fica sabendo. Esse salmo de hoje, Salmo número 2, ele vai trazer também uma referência no versículo 11, quando ele diz assim: serve ao Senhor com reverência, beijai seus pés com tremor, prestai-lhe homenagem com sinceridade, para que não se irrite e padeça no caminho, e num instante sua cólera se acende. Felizes aqueles que se abrigam na proteção de Deus. Eu escolhi essa imagem, e é claro que Jesus ele não ia ficar zangado se nós não tivéssemos como entregado para ele nenhum tipo de perfume caro, tampouco nenhum tipo de perfume barato. Mas como eu disse, o Salmo ele é uma ferramenta espiritual. E no dia 2, diante dessa cena e diante do Evangelho, nós percebemos essa sincronicidade no Salmo. Sincronicidades são pequenos sussurros de Deus para a gente como milagres. E quando algo do espiritual na matéria se alinha em conexão. Então receba daí esse texto sagrado, e ainda que a sua mente não entenda qualquer coisa, não por falta de inteligência, mas porque os salmos têm um código específico. Então nós nos colocamos como Maria, irmã de Lázaro, aos pés de Jesus, agradecidas, agradecidos aos milagres que Ele tem feito na nossa vida e ouvimos cada palavra. Salmo número 2. Por que se revoltam as nações e os povos planejam em vão? Os reis da terra se levantam e unidos os governos enfrentam o Senhor e seu Messias. Arrebentemos as correntes, lancemos para longe as algemas e o poder sobre nós. O Senhor que está nos céus ri e zomba deles, e depois, muito irado, espanta-os com sua raiva. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede, e eu te darei todas as nações como herança, e os fins da terra como propriedade. Tu
terás de esmagá-las com barras de ferro, despedaçando-as como um vaso de barro. E agora, reis, sejam sensatos, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Serve ao Senhor com reverência, beijai seus pés com tremor. Prestai-lhe homenagem com sinceridade, para que não se irrite e padeça no caminho, e num instante sua cólera se acende. Felizes aqueles que se abrigam na proteção de Deus. E acabo de perceber que aqui há um outro versículo que fala também sobre nós nos libertarmos. Esse é um período de libertação. Vou procurar aqui para nos trazer: arrebentemos as correntes, lancemos para longe as algemas e o poder sobre nós. Esse é o versículo número 3. Que coisa bonita! Que coisa bonita é quando a gente fica nessa postura, como Maria, de entregar o nosso melhor. Uma leitura de Salmo que nos revela duas sincronicidades com o tempo da Páscoa. Eu desejo que nós enxerguemos cada dia mais pequenos milagres, que elevemos nossas mãos aos céus, nosso coração ao alto, que nossos pés fiquem sempre firmes ao chão, proclamando a nossa fé, escolhendo a vida e fazendo algo bonito dela. Desejo que o perfume do nardo que Maria quebrou e que a casa ficou toda perfumada chegue até você, perfume toda a sua casa, seu coração, permitindo que essas reflexões permeiem você, refletindo também o que será que faz com que você permaneça em sintonia com Deus, ou inicie esse grande desejo de permanecer em sintonia com Deus na quaresma e após a quaresma. Nós respiramos profundamente, agradecemos nosso anjo da guarda, elevamos nossas mãos ao alto, oferecendo tudo aquilo que passou por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.